Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à sétima aula do curso técnico em informática. Bom, na aula passada eu falei sobre mouse, você está deixando aqui no card, aqui em cima essa aula. Já na aula de hoje eu vou estar falando sobre um componente que faz o computador funcionar, que gera eletricidade ao computador, que é a CPU. É a unidade central de processamento. Então já deixa seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificação para não perder as próximas aulas aqui no canal. Chega de enrolação, vamos para... Bom, esta imagem aqui antes de começar está falando como é uma CPU por dentro. Bom, aqui em cima vocês podem ver a fonte. Aqui dentro dessa coisa de metal, vocês podem ver o CD-ROM. Aqui, isso daqui é o processador. Essas coisinhas pretas aqui é a memória. Isso aqui, essa bichinho azul, é a placa de vídeo. Esse daqui é a placa-mãe. Esse aqui é o HD. Agora vamos mostrar como é uma CPU por fora. Bom, a CPU por fora, aqui tem uma CPU normal e aqui uma CPU game. Ela vem com USB, saída de fone de ouvido e microfone. E esse botão é o botão de ligar. Uma CPU por dentro é assim e uma CPU por fora é assim. Agora, o que é uma CPU? Bom, a CPU é um chip responsável pelo processamento de dados em um computador, celular e outros dispositivos eletrônicos, funcionando como o cérebro desse equipamento. Então, a CPU é o cérebro de um computador, porque sem a CPU o computador não funciona, não tem imagem. Bom, e a seguir entenda qual é a diferença entre a CPU e outros tipos de processador, como ela funciona e suas aplicações. Quais são os componentes de uma CPU? Bom, a unidade central de processamento, ou seja, CPU, é dividida em três unidades essenciais. São elas: unidade de controle, UC, unidade lógica e aritmética, ULA, e os registradores. A seguir, saiba mais sobre as funções de cada uma delas. O que é unidade de controle? O C da CPU. Então, o que é essa unidade de controle? A unidade de controle é um círculo que gera sinal elétrico para organizar como e quando as instruções devem ser executadas. Esses sinais direcionam a comunicação entre a CPU e componentes como memória RAM e dispositivos de entrada e saída de dados. Então, o modo de trabalho de uma unidade de controle depende da arquitetura e sofisticação do processador. Mas, em todos os casos, o componente segue a rotina de buscar instruções na memória, interpretá-las e direcioná-las no momento adequado para que as operações sejam executadas. Agora eu vou falar sobre para que serve a unidade lógica e aritmética.
ULA na CPU. Então, para que serve a unidade lógica e aritmética na CPU? A unidade lógica e aritmética é um círculo responsável por executar operações lógicas, cálculos como adição e multiplicação, além de operações booleanas, baseadas no sinal binário, que também vamos falar aqui sobre binário, a língua que o computador entende. Então, baseado no sistema binário complexo. Então, antes de continuar, como eu falei sobre binário, aqui no canal vai estar uma aula. Depois da aula 8, eu vou falar sobre monitor. Vai ter aula sobre binário. Corre lá no canal Thiago Informática Básica para você ver essa aula. Bom, todas essas operações são essenciais para que a CPU realize cálculos e comparações que levam ao processamento dos dados, conforme as instruções direcionadas pela unidade de controle. Por isso, a ULA é considerada um elemento crucial em todos os tipos de CPU. Agora eu vou falar sobre os registradores. O que são os registradores de uma CPU? Bom, os registradores de uma CPU são um tipo de memória rápida e volátil, ou seja, perdem dados ao ficar sem energia elétrica, usados em pequenas quantidades para armazenamento de dados. A sua função é permitir que a CPU tenha acesso imediato a dados e instruções necessárias para a execução de operações lógicas ou aritméticas. Normalmente, os registradores são o tipo de memória que fornece à CPU o acesso mais rápido aos dados. Sem ele, a operação poderia levar mais tempo para serem realizadas, tornando a capacidade de processamento da CPU subaproveitada. Agora eu vou falar sobre a memória cache, que eu sempre venho falando aqui no canal, mas esse aqui é para reforçar ainda mais esse conteúdo. Para que serve a memória cache da CPU? Bom, a cache é um tipo de memória temporária que permite à CPU ter acesso aos dados a serem processados de modo mais rápido do que se eles fossem acessados somente a partir da memória RAM. A cache do processador é dividido em níveis. Quanto menor o nível, mais rápida é a memória, embora também mais cara. Preste atenção, a memória cache é dividida em níveis. E quanto menor for o nível da memória cache, mais rápida é a memória, embora também mais cara. O que são os ciclos de instruções de uma CPU? Bom, o ciclo de instrução consiste no período de tempo que a CPU leva para buscar instruções na memória e executá-las, razão pela qual esses procedimentos também é conhecido como ciclo de busca e execução. Graças a ele, ciclo de busca e execução. Porque eu vou estar depois liberando um Gene Quiz com perguntas e respostas de uma CPU. Bom, as instruções podem ser executadas de modo sobreposto.
técnicas chamadas de pipeline. Bom, agora eu vou falar sobre quais são os ciclos de instruções do CPU. Eu já falei. Não, os ciclos de instruções variam de uma arquitetura de processador para outra, ou entre CPUs com especificações diferentes. Mas há estágios básicos para todos esses casos. Agora, presta atenção, quais são esses estágios? Bom, existe a busca. A instrução é buscada com base na indicação do endereço de memória em que ela está e armazenada em um registrador. Isso é busca. Agora, temos a decodificação. A instrução obtida no estágio de busca é interpretada, etapa na qual ela é dividida em operadores aritméticos ou lógicos e operados, ou seja, entidades como uma constante ou o valor de uma variável. Também vamos falar sobre variáveis aqui no canal. Eu vou só dar uma pequena coisa aqui, não é o que não é sobre a aula de CPU. Variável está ligado muito a início e fim. Início, você vai criar uma variável, depois você vai ver se ela é do tipo letra ou número. Depois você vai mostrar na tela, salvar a variável. Não vou dar mais spoiler. Vamos passar agora. Essa foi a decodificação. Agora, vou falar sobre a busca de operando. Ou seja, os endereços de memória são os operados. São cálculos e então eles são buscados. Vou repetir. Busca de operados. Os endereços de memória dos operados são calculados. E então eles são buscados. Bom, existe também a execução. São os dados. Os dados são decodificados pela unidade de controle e direcionados a componentes como a unidade lógica e aritmética para a operação ser finalizada, finalmente executada. Agora, existe também o armazenamento, que é a última instrução. Armazenamento. O resultado da operação executada é armazenado na memória principal. Na sequência, um novo ciclo começa. Então, dessas etapas todas, chega o armazenamento. Então, de todas aquelas etapas, é armazenado na memória principal. Depois disso, começa um ciclo novo. É como assim, ó. Do início, passa para o final, depois passa para o início. É um ciclo, começa. Um ciclo novo começa. Quais são os núcleos da CPU? O que são os núcleos da CPU? Bom, o núcleo de um processador é uma unidade complexa de execução. Cada núcleo, core, contém uma unidade de controle, uma unidade lógica e aritmética, e registradores. Também pode haver memórias caches dedicadas, embora o nível ou outro de cache possa ser compartilhado, dependendo da arquitetura do chip. Bom, uma CPU pode ter apenas um núcleo.
Portanto, o núcleo é a CPU em si, ou ser multicore. Isto é, ter dois ou mais núcleos. Então, vou repetir. Um núcleo pode ter apenas uma CPU pode ter apenas um núcleo. Portanto, o núcleo é a CPU em si. Então, isto é, que a CPU ela pode ter dois ou mais núcleos. Bom, em linhas gerais, quanto mais núcleo, mais capacidade de processamento o chip tem. Modelos sofisticados voltados a servidores e aplicações profissionais podem ter mais de 100 núcleos. Vou repetir. Modelos sofisticados voltados a serviços e aplicações profissionais. Agora, entenda. Podem ter mais de 100 núcleos. E essas aqui são as referências bibliográficas da onde eu tirei essa aula de CPU. Vou estar deixando na descrição do vídeo essa referência para quem quer acompanhar de perto essa aula. Bom, se você gostou da aula, se você gostou do vídeo, já deixa seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal e ative a notificação para não perder as próximas aulas que serão lançadas. Me siga lá no Pai, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Thiago Informática Básica e fiquem com a próxima aula de Informática Básica.